Fala galera, Sidney aqui da Peiajo e conforme prometemos, estamos trazendo aqui mais um super conteúdo e com este vídeo nós instituímos então nossas videoaulas. E para iniciar nossa videoaula, traremos aqui um super conteúdo que é métricas. Para quem não conseguiu participar do nosso último workshop ali, Mão na Massa, vou trazer para vocês algo aqui que você possa aplicar no teu projeto, no teu produto, auxiliar os times ali, medindo, né? Nunca meça as pessoas, meça o trabalho e o fluxo dos times. E para isso eu trouxe um Excel aqui, tá bem simples, bem prático, para que você consiga aplicar no teu projeto aí amanhã, se for necessário. E para quem está em transição de carreira ou buscando uma vaguinha de SM, vai acabar vivendo esse conteúdo aqui, né? E vai ser útil demais quando vocês estiverem com os times. Então, vou dar uma pincelada no Burn Down para mostrar qual é o jogo que a gente vai fazer com este novo conteúdo de métrica. Então, vou mostrar ali um pouquinho do Burn Down, como que o Burn Down trabalha com a queima de scope, etc. E em seguida a gente vai para esse novo conteúdo de métricas. Vamos lá então, pessoal. Olhando então para o Burn Down, né? Trouxe aqui um Burn Down simples, tá? Vamos pensar aqui que a gente tem os dias de trabalho. Estou falando de uma sprint de uma semana aqui neste Burn Down. E aí o que a gente tem no Burn Down, né? Ele plota aqui então, né, na linha do tempo, quantidade de dias, o quanto de escopo eu tenho para queimar. Então esse gráfico aqui está mostrando que eu tenho 6 pontos para queimar em 4 dias. Tá? Este é o planejado. E aí quando a gente olha um burn down, né, muito granular assim, a gente está falando de um burn down que está olhando para talvez tarefas, né? E aí não vejo problema, porque o burn down deveria medir justamente a capacidade de entrega dia a dia. E o melhor cenário para isso são as tarefas. Não que não seja possível utilizar num cenário de histórias, mas vamos no contexto menor aqui, mais granular, que são as tarefas. Então o que eu gosto de olhar, né, pessoal, dentro de um burn down? Eu sempre olho para esse carinha aqui, ó, é o principal, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Olho sempre para o principal aqui, que é linha de tendência. Nós tendemos a terminar em tempo, nós tendemos a não entregar ou nós estamos abaixo, né, do planejado e vamos entregar certamente um determinado escopo. Então, baseado nisso, se a gente estivesse rodando aqui com os times, né, então no dia 1, o que a gente vai fazer? Né? No dia 1 a gente vai passar pelas tarefas ali, pelos itens que foram estimados pelo time, e a gente vai derrubando aqui as tarefas de acordo com o done da equipe de desenvolvimento. Então vamos pensar que a equipe de desenvolvimento no dia 1 conseguiu finalizar uma tarefa. Então aqui, ó, um pontinho a equipe de desenvolvimento entregou e o restante eles não entregaram nada. O que acontece nesse cenário, né, pessoal? A gente tem uma linha de tendência dizendo que durante esses 4 dias, possivelmente a gente não vai conseguir entregar todo o escopo de atividades que foi estimado pelos desenvolvedores. E aí nesse cenário, ou a gente aumenta, né, a condição de jogo, e aí a gente estica ali num overtime, coisa assim, prática que de verdade eu não aconselho, né, porque quando a gente tem overtime no time, né, a gente acaba fazendo com que as pessoas trabalhem mais, tenham menos tempo de vida social, para curtir a família, para descansar, né, para colocar a cabeça, né, em outro lugar, assistir um filme, curtir lá a sua vida social. Então, nesse cenário, né, pessoal, a gente não indica, né, que a gente faça overtime. Mas o overtime, em algum cenário, ele pode ser necessário. E aí, se ele for necessário para esse cenário de recuperar o tempo de sprint aqui, ou seja, baixar a linha de tendência, a gente vai utilizá-lo durante uma sprint ou alguns dias desta sprint para que o time recupere. Então vamos pensar que no dia 2, olhando para o dia 1 aqui, né? O dia 2 a gente então instituiu um overtime ali e o pessoal se comprometeu em entregar daquelas 6 tarefas que eles estimaram, eles se comprometeram, olha, no dia 2 a gente vai esticar um pouquinho mais e vai derrubar, né, para a gente descer a linha de tendência para o correto. Então vamos pensar assim, a tarefa 1 já foi derrubada, eles derrubaram a 2, derrubaram a 3, e aí derrubaram a 4. Olha o que acontece com o burn down, né? Ele começou lá em cima, no início da sprint. Como a gente instituiu um overtime aqui no segundo dia para que recuperasse o tempo, né, os desenvolvedores cumpriram o estimado, que eram 3 tarefas para aquele dia,
a gente tem uma linha de tendência agora abaixo do planejado. Ou seja, o que esse gráfico de burn down mostra neste momento é que sim, estamos no jogo, né, e sim vamos conseguir concluir a sprint. O mais saudável aqui talvez nem era instituir um overtime, era a equipe entregar 2 tarefas no dia seguinte. Né? Então, se eles tivessem entregado 2 tarefas, eles colavam em 3 de 3 aqui. Né? Nós tínhamos aqui no primeiro momento, deveria ter derrubado, né? Não caiu, e aí depois eu consegui colar aqui na estimativa. Só que se eu for para o dia 3 aqui e não derrubar nada de novo, né? Ou um pontinho aqui, ó, de novo, subimos e a linha de tendência está dizendo de novo que ele não vai cair. E se a linha de tendência está acima e possivelmente eu estou no último dia de trabalho da sprint, né, eu já deveria negociar talvez um escopo aqui ou de novo aquele cenário do overtime. Né? Não gosto de overtime e vocês não deveriam trabalhar em overtime. Mas aí lembrando, né, da nossa realidade. Então, na cartilha do ágil, lá no guide, a gente sempre diz que a coisa sadia, de que os times devem trabalhar num cenário de temperatura e calor normal, mas em alguns momentos a gente tem algumas sprints e alguns dias da sprint que não funcionam bem. E aí, se você está dentro de um cliente, se você tem um escopo contratado ali no cliente, o cliente precisa dessa entrega, vai acabar exercendo uma pressão aqui e você vai ter que entregar, de repente, o escopo. E aí, nesse cenário, né, a gente estica de novo, então a primeira não, a segunda já concluí também, a terceira já concluí também, eu tenho que concluir aqui a quarta, a quinta, e aí, finalmente, eu entregaria essa sprint de uma semana sem dever e sem ter débito de nenhuma tarefa. Então, o que esse gráfico de burn down diz é como que aquele escopo planejado na planning é queimado durante os dias de sprint. Ou seja, iniciei com 6 pontos, como que esses 6 pontos caem no decorrer dos dias da sprint. Então, iniciei em 6 pontos, né? Não, estava acima aqui do que eu precisava, depois colei de novo, fiquei acima de novo e finalmente eu entreguei. Então, né, nesse contexto, a gente pode ter entregue porque houve overtime, a gente pode ter entregue porque a gente negociou o escopo com o PO, a gente pode entregar de N formas, ou então aquela sprint que o time já é maduro, ele já roda há muito tempo junto, né? Ele traz para cá as tarefas que realmente eles conseguem entregar e eles vão para o code lá e sem nenhum bloqueio ou sem nada que tenha risco de atraso ou risco de bloqueio, a equipe numa temperatura normal, né, conseguiria entregar todo o escopo planejado durante a planning. Então aqui nesse cenário, burn down, escopo, quanto eu queimo desse escopo. Quando eu não queimo, burn down sobe, quando eu queimo, burn down desce. E aí, quando acontece isso aqui, é onde eu tenho que olhar com um pouco mais de cuidado. Quando eu estou colado abaixo dele, é o momento que eu fico mais tranquilo, porque o time está rendendo de maneira agradável. Isso daqui eu costumo mostrar, né, num cenário de pós-daily. Então, terminamos nossa daily, todo mundo falou de tudo, eu estou participando da daily, eu vou lá e mostro o nosso burn down para ajudar a equipe de desenvolvimento. Mas qual é o melhor momento para a gente mostrar esse burn down e essa montanha-russa aqui, né? Um dia estava acima, outro dia estava abaixo, outro dia colei, outro dia acima e assim por diante. Esse é o momento da gente levar isso aqui para retrospectiva, para que a gente consiga parar e olhar com cuidado para como foi a tração da sprint. Né? Então, pessoal, por que lá no dia 2 a gente ficou acima? E a gente exerce ali com o pessoal do desenvolvimento, por que a gente estava acima, né? Existia algum problema crônico para a gente estar acima ou porque de repente alguém teve que se ausentar, a gente não entregou, ou porque ele estimou, né, que era uma tarefa muito simples de fazer e no final, quando ele foi colocar a mão, a tarefa ficou mais complexa. Então você facilita a sessão ali de retrospectiva com o time para entender justamente esses desvios, né? Por mais que aqui sejam pequenos, são desvios. Vou apagar aqui e vou usar um cenário, então, com pontuação maior aqui, que a gente vai ter como visibilidade, assim, se fossem histórias. Então perceba
que quando eu estou em histórias, né, a gente tem um nível maior e a gente talvez não tivesse aqui, né, 6 itens, a gente tivesse 2. Então vamos lá. Tenho aqui 2 itens que seriam 2 histórias com um nível granular um pouco maior. Então eu tenho 15 pontos para derrubar nos mesmos 4 dias. Posso dizer o seguinte, no primeiro dia, eu derrubei dos 5, derrubei 3, e dos 10, eu derrubei 2. Ó, a linha de tendência está me dizendo, olha, a estimativa dos devs está em linha, ou seja, vamos conseguir derrubar o escopo dentro dessa sprint de uma semana. No dia 2, o que aconteceu? No dia 2 eu não derrubei nada aqui e também não derrubei nada aqui. Né? Ou melhor, vamos lá. Não derrubei nada aqui e derrubei um pontinho aqui. Ó. O que acontece? Ó? Subiu. Ou seja, agora está me mostrando que possivelmente, se eu não tiver nada de plano de ação, né, durante o restante dos dias aqui da sprint, eu não vou conseguir entregar o escopo. Nesse cenário, o que a gente pode fazer de novo, né, pessoal? A gente pode negociar lá se a gente vai fazer um pouco de overtime. A gente pode negociar, né, em temperatura normal de calor, a gente deveria olhar, né, o que tem para os próximos 2 dias e negociar com o PO talvez o escopo. Né? Olha, essa história 1 aqui entrega, por exemplo, o login. A história 2 entrega o cadastro do cliente. Qual é o mais importante hoje olhando para a nossa meta? Vai ter a meta da sprint lá e a gente olha para as 2 histórias dizendo, olha, se eu entregar o login, vamos pensar que o login aqui fosse aquele login por biometria, por redes sociais, por e-mail, por CPF. A gente vai negociar com o PO e vai dizer assim, olha, não vou conseguir entregar nessa sprint então o login por redes sociais, mas vou entregar o login por e-mail. Tudo certo? Tudo certo. Então o que a gente vai dizer, né? A gente vai dizer que esses 5 pontos aqui viraram os 3 que a gente entregou. E lá no cadastro, né, automaticamente a gente não precisa, nesse momento, olhar para o cadastro de biometria. Então a história de cadastro também cairia, sei lá, para 5 pontos. Olha o que acontece com o burning down. De novo a linha de tendência dizendo que agora recuperamos e sim vamos entregar sprint porque a linha de tendência está abaixo do planejado. Então este é um segundo momento que você poderia negociar com o PO escopo. Né? Negociado o escopo, burning down cai. Se eu não negocio o escopo, então voltando aqui, né, para as pontuações originais, eu vou ficar lá em cima, e aí aqui em cima eu só tenho uma alternativa, negociar com os desenvolvedores se eles vão fazer overtime, o que é ruim, mas acontece demais em projetos na prática, né? Principalmente quando você tem uma relação cliente-fornecedor, porque o cliente sempre vai dizer o seguinte, eu deixei você planejar, deixei você estimar e no final você está me dizendo que não entrega. Tá, qual é o plano de ação para que a gente entregue? E aí nesse cenário, né, a gente já sabe, a relação cliente-fornecedor, os gerentes, né, se a gente tiver num nível muito hierarquizado e etc., certamente vai vir, né, um top-down dizendo sim, vamos fazer overtime. Então, pessoal, vamos pensar no cenário romântico da coisa, lá no mundo onde a gente tem um ambiente sadio, né, todo mundo trabalhando nas suas 8 horas diárias, né, rendendo, sei lá, 5 horas por dia e tendo tempo de almoçar bem, tendo tempo de tomar um café no meio do dia, bater um papo, coisas assim. E tem um outro cenário que as pessoas vão achar que você produz, né, ou os desenvolvedores produzem 8 horas por dia, o que não é verdade, mas, né, tem muito cliente que tem uma microgestão absurda e vai chegar nesse cenário onde você precisa trabalhar as 8 horas e tudo aquilo que você fizer de diferente disso é fora do seu horário. Então eles acabam esticando o seu dia para 12 horas. Mas enfim, feito esse parênteses, voltando para o burn down, o que importa para a gente é dizer se estamos queimando o escopo e a linha de tendência está abaixo ou se a gente não está queimando o escopo e a linha de tendência está acima, dizendo que a gente não entrega. Olhando para o burn down, então, nós temos a queima de escopo. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma nova planilha que ela vai mostrar a queima de escopo durante os dias de sprint baseado na frente de trabalho. Então, né, eu tenho nesse Excel aqui algumas frentes de trabalho que fazem sentido para o projeto que eu estou atuando, mas talvez para o seu projeto essas frentes de trabalho não façam sentido. A única correção que você vai precisar fazer aqui é a nomenclatura das colunas. Então,
o que você alterar aqui, você altera aqui também para que reflita o correto. Então, por exemplo, vamos pensar que no seu cenário você tem aqui banco de dados. Então você vai colocar aqui banco de dados, tá? E aí copia esse rótulo e coloca ele aqui também. Então, banco de dados aqui para que ele calcule as fórmulas de maneira correta, tá? Tem um monte de fórmula nesse Excel aqui que eu não vou detalhar, não faz sentido, eu vou entregar ele prontinho para vocês utilizarem. Então só tomem esse cuidado. Se a frente de trabalho você quer colocar uma frente nova, coloque a frente nova aqui e aqui também, tá? E vamos pensar que a gente tivesse aqui uma outra frente que é o QA, né? Geralmente em times ali a gente tem o QA apartado, o que é ruim, né? Mas em alguns cenários a gente tem o QA apartado, então você poderia colocar aqui QA e segue a vida, tá? Então vamos lá. Olhando para um projeto sadio, onde as coisas nascem de maneira organizada e são entregues com qualidade, a gente está dizendo o seguinte: a minha frente de trabalho sempre entrega o QA junto. Então vamos trabalhar aqui nesse exemplo e nessa videoaula com back-end e front-end. Então, back-end já entrega com qualidade, front-end já entrega com qualidade. Contextualizando então um pouquinho mais, nós temos aqui dias de ciclo, de sprint e pontos de trabalho por dia. Então o que eu estou olhando aqui, né, pessoal? Estou olhando para uma sprint de 10 dias úteis de trabalho, né, onde eu estou dizendo que eu debitei 2 dias pros ritos, cerimônias. Eu reservei 2 dias no total para planning, refinamento, retrospectiva, review, algumas reuniões de trabalho que podem acontecer no meio do caminho. Então, uma prática que eu já adoto de cara nos times que eu assumo quando a gente está no contexto de Scrum, eu já debito 2 dias aqui de uma sprint, né, de 2 semanas e digo, ao invés de 10 dias de trabalho, nós teremos 8 e os outros 2 dias eu já estou abatendo ali da capacidade para que a gente atenda aos ritos e as cerimônias. Tranquilo? Conectado então aqui com os dias de trabalho, seguimos. Então, neste cenário, 8 dias de trabalho, 1 ponto eu devo entregar por dia. O que eu estou dizendo na prática, né, pessoal, é o seguinte: cada frente de trabalho que eu tenho aqui vai ter este número de dias trabalhado vezes o número de pontos por dia. Então, por exemplo, vamos pensar que no seu cenário você tenha que entregar 5 pontos por dia de trabalho. O que vai acontecer? Você vai pegar esse 8 aqui, multiplicar pela quantidade de dias e ele vai te dar a capacidade. Então, por exemplo, imagina que num cenário de 8 dias, né? Então, vou pegar aqui o 8, multiplicar esse 8 por 5 pontos aqui. Então, ao invés de 8 pontos iniciais lá, eu estou combinando que o time vai entregar 40 pontos. E o 40 pontos é na tua realidade, né? Eu não estou dizendo aqui que é horas, eu não estou dizendo aqui que é tempo, eu não estou dizendo aqui que é complexidade. É o combinado no teu time. Você vai combinar o que vale o teu ponto, né? E eu não vou trazer aqui em horas, né? Eu não vou trazer aqui em complexidade. Vai ser uma mescla de várias coisas que você vai combinar com o seu time. Para quem participou do nosso workshop de métricas, né? Nós explicamos lá como chegar nestes números de pontuações quando o time é novo. Contextualizado, seguimos. Então, vou voltar aqui, ó. 8 dias de ciclo. Então, sprint vai ter 8 dias úteis, 1 ponto por dia de trabalho e seguimos. Então, o time, quando está na planning, esse time aqui, um pouco... vamos pensar, formamos esse time hoje, para que a gente seja mais certo ali no que vai acontecer no dia a dia, nós combinamos, então, para fazer nossa planning por tarefas, né? E aí, baseado nas tarefas, nós temos aqui as pontuações que vêm da planning. E aí, estes pontos aqui, tá, pessoal? Ele já alimenta a nossa capacidade por sprint. Então, a soma das pontuações das tarefas dos desenvolvedores já está somando na capacidade. Então, vamos lá. Olhando para um cenário onde os times por frente de trabalho pontuou aqui as atividades, o que eu estou fazendo, né? Então, para a tarefa 1,
o dev disse que vai gastar um ponto para a tarefa 2, mais um, para a tarefa 3, mais um, mas aqui poderia ser 3, aqui é 2, aqui poderia ser 3, aqui poderia ser 5. Né? O que a gente precisa olhar com carinho, né, pessoal, é isso aqui. Ó. Quanto de capacidade a gente tem por sprint e se é saudável trabalhar com o time. Então, o ritmo ideal, né, o ritmo diário total aqui, ele mostra se está, né, sadio para a gente trabalhar por frente ali. Então, imagina que o ritmo ideal, ele só é ideal quando ele é igual a 1, né? Por quê? Porque é uma frente de trabalho. Então, se esse ritmo ideal já está passando aqui de 1, quer dizer que a gente possivelmente vai precisar de overtime para cumprir a capacidade. E aí, nesse cenário, o que a gente deveria fazer, né, pessoal? A gente deveria negociar o restante do escopo aqui com o PO. Olha, negociando o escopo, ó, o back-end ficaria com o ritmo ideal em 1. Ah, o front-end está em meio. Daria para colocar mais coisas no front-end? Beleza, vamos lá então estimar atividades apenas de front-end. Poderia colocar aqui 3 pontos, por exemplo. Sei lá, 1 ponto aqui, mais uma atividade de front-end e mais 2 aqui. Vamos olhar a capacidade como ficou. Agora sim, nós temos então 8 pontos para o back-end, 8 pontos para o front-end, que é a nossa capacidade de entrega de 1 ponto a cada dia, multiplicado da 8 aqui. Então agora sim eu tenho o capacity correto. E aí o que a gente faz aqui, né, pessoal? Nesse cenário, essas atividades que não foram planejadas, elas voltam para o backlog em relação a escopo. Então eu estou dizendo para o PO, olha, não vou entregar essas tasks aqui que compõem X histórias. Então a gente deveria voltar isto para o backlog ou tiramos estas daqui e colocamos estas aqui. O PO escolhe o escopo baseado naquela meta que a gente vai entregar na sprint. Então esse é o tipo de negociação que você poderia fazer na planning com o teu PO, né, junto ao time ali, e você pode facilitar isso com eles para que eles entendam que a capacity da sprint é sempre finita. Né? O escopo é sempre maior do que a capacidade. Negociado então a capacidade, vamos pensar que tudo que ficou aqui em amarelo, né, foi aquilo que não coube na sprint. Então, não vou olhar para esses carinhas que estão em amarelo aqui, eu só vou olhar para aquilo que está branco, que é o que entrou na sprint de fato. E aí o que acontece, né, pessoal? A gente vai olhar aqui, ó, para esse cenário de dias aqui. Então, a sprint tem 8 dias úteis e quanto de atividade a gente vai entregando por dia. E aí o que vai acontecer? Automaticamente ele vai plotar aqui o gráfico por frente de trabalho. Então vamos exercitar isso na prática agora. Então, primeiro dia, vamos pensar, entreguei essa atividade, 1 ponto, entreguei essa aqui também, mais 1 ponto, aqui eu não entreguei, aqui também não, também não, também não, também não e também não. Perfeito. O que acontece aqui, né? Eu tenho que vir aqui e dizer o seguinte, ó, quantos dias eu já trabalhei na sprint? 1 dia. O que esse gráfico aqui está mostrando pra gente, né, pessoal? Ó, a coluna em azul é o ritmo ideal, ou seja, aquilo que a gente planejou. Então, ritmo ideal é o planejado. O realizado, ou seja, quanto de atividade o time já concluiu, né? E aí daqui a pouco eu explico para vocês o que é o diferente aqui de ideal versus estimado e capacidade versus execução. Então, olhando para esse cenário, nosso primeiro dia, o que está dizendo esse gráfico aqui na prática? Nosso primeiro dia de sprint foi sensacional. Estimei aquilo que eu estimei, eu derrubei. Vamos lá então agora para o segundo dia. Vamos pensar que no segundo dia eu tinha que derrubar aqui esse cara, não derrubei, não derrubei, não derrubei, não derrubei, derrubei esse aqui e aqui eu também não derrubei. Então vamos pensar que o dia 2 não foi tão bom assim, né? O que vai acontecer no nosso gráfico, pessoal? O que vai acontecer no nosso gráfico é o seguinte, ó, dias trabalhados na sprint. 2 dias trabalhados, automaticamente eu venho aqui e atualizo para 2 dias trabalhados. O que o gráfico nos diz agora? A minha frente de front-end está em dia. Planejou 2, derrubou 2. Já no back-end, eu estimei 2 pontos até o segundo dia, entreguei 1
E aí eu tenho aqui a diferença do estimado, né, do ideal para o estimado, ou seja, este daqui versus esse daqui é esse número, e capacidade de execução, né? Quer dizer, eu não entreguei um ponto, mas eu tinha a capacidade de executar esse ponto. E aqui é a lupa do SM, né, pessoal? Quando tem um SM no time, o que a gente deveria fazer quando a gente enxergasse esse número? A gente tem que trabalhar com o time o seguinte, ó, pessoal, a gente não entregou porque teve algum bloqueio, não estava visível, vocês estimaram algo que achava que era simples e de repente gastou mais tempo. Essa é a discussão que a gente deveria ter, talvez, em uma daily, né, construtiva, e não aquela daily de status report. Por que vocês estimaram 2 e não entregaram os 2? Não, não é isso. A gente vai dizer exatamente o inverso. Pessoal, nós nos planejamos para entregar 2 pontos por frente e a frente de back-end aqui não entregou, né, um pedaço do escopo. Nós já temos uma lupa sobre isso, pessoal, ou a gente pode seguir e a gente entrega ainda a meta da sprint. Então sempre olhem para o foco da meta da sprint. Não faça microgestão dos números. Isso aqui é para te guiar o seguinte: se eu estou atrasado em relação à meta da sprint, ou ainda consigo, né, seguir do jeito que eu estou e entregar ainda assim a meta da sprint. Olhando então, vamos lá, dia 3. Então, os devs disseram ali na nossa daily que está tudo certo, ainda assim eles vão conseguir entregar. E aí o que a gente vê na prática é que no dia 3 eles entregaram 2 aqui, entregaram 3 aqui não entregou, aqui também não, aqui já tinha entregue, né? E aqui eles também não entregaram. Então, ó, 3 dias de tração, 3 dias trabalhados por frente. O que esse gráfico está dizendo agora, né? Ele está dizendo, ó, o back-end planejou 3, realizou 3 em 3 dias de trabalho. O front-end, ele se planejou até o 3º dia para ter entregue 3 pontos e ele entregou 5. E outra coisa que ele quer dizer, né, é que a gente está em linha de novo, né, pessoal? Então, quando eu tenho o gráfico para baixo, eu estou atrasado. Quando todo mundo está para cima, eu estou adiantado. E o que ele quer dizer, né? Aqui nesse cenário do diferença do ideal para o estimado e capacidade de execução, é o seguinte, ó. Eu me planejei para 3, entreguei 5. Ele está dizendo aqui, ó, a diferença desse para esse é de 2 pontos. E eu tinha capacidade, então, de entregar 2 pontos da diferença desses 2 caras. Né? Então vamos continuar aqui nosso exercício. Dia 4 da sprint. Né? Dia 4 da sprint, eu não entreguei nada aqui, nada aqui, nada aqui. E aí, nada aqui não, aqui, né? Nada aqui. E aí, quantos dias de trabalho na sprint? 4 dias de trabalho. Vamos olhar para o nosso gráfico agora. Olha o nosso gráfico agora. Agora ele está dizendo o seguinte, né? O back-end tinha 4 pontos que eram possíveis, estimados, mas ele conseguiu realizar 13. Está tudo certo, né? Ele conseguiu realizar 3. Qual é a nossa discussão de novo, né, pessoal? Se eu estou com um gráfico vermelho abaixo, pessoal, a meta da sprint está comprometida. O que nós precisamos fazer para atingir a meta da sprint olhando para este atraso? Vamos guiar os times para que a gente atenda a meta da sprint, não porque eles estão devendo horas ou não porque eles estão devendo pontos. Olhem para o foco da coisa, meta, entrega de valor, né? E por fim, né, vamos seguir aqui exercitando. Então vamos pensar que no dia 5, né, eu entreguei aqui 2, entreguei 1, e aqui eu entreguei nada. Então vamos lá. 5 dias de execução, 5 dias de trabalho, e aí vamos ver o que o gráfico representa. Ó, olha lá, back-end voltou a ficar em linha, o front-end está mais rápido do que se planejou. Ele está realizando mais do que ele se planejou na prática. Se os gráficos estão para cima, a minha sprint está belezinha. Se tem gráfico para baixo, a gente discute, né, se a gente tem alguma diferença para a meta da sprint. Então, esse gráfico, pessoal, ele dá um bom guia de qual é a frente de trabalho que você precisa
olhar no dia a dia da sprint e ajudar a desbloquear. E aí entra aqui aquele outro sintoma de um bom SM, ser o desbloqueador para que as equipes trabalhem bem e consiga fazer as atividades de maneira uniforme. Então, se eu não tenho débito, o time está trabalhando bem, estimou bem, está trabalhando no ritmo. Se eu tenho algo abaixo, possivelmente algum escopo maior do que cabia, ou uma estimativa incorreta, de repente, do dev, ou alguma ausência, né, que a gente não se planejou. Então, o dev teve algum problema lá e ele não conseguiu trabalhar aquele dia. Se ele não conseguiu trabalhar aquele dia, aí vem os acordos. Conseguimos recuperar? Não conseguimos recuperar? O que importa, de fato, no ritmo ideal das atividades done por frente, é você olhar se você está sadio na sprint. Seguindo, então, dia 6 de tração. No dia 6 de tração, estou dizendo que aqui eu entreguei 1 e aqui eu entreguei 1. Então, vamos lá, né? O que vai acontecer? Trabalhei aqui 6 dias de sprint. 6 dias de sprint. Legal, ó, todo mundo em linha, né? Os gráficos estão para cima, tudo certinho aqui, não tenho nenhum débito. Então, o que está me dizendo este gráfico aqui neste momento, lá no 6º dia de sprint? A sprint está boa e certamente eu vou entregar a meta da sprint. O PO vai ficar feliz, os stakeholders felizes e a gente vai comemorar certamente na retrospectiva. Então, isso aqui é um bom guia para o SM descobrir onde ele tem gargalo, onde ele tem atraso, por que ele tem atraso, e levar discussões ricas, né, para os ritos, para a retrospectiva, para o refinamento, coisas assim. Isso é um bom guia também, por exemplo, para o refinamento. Né? Se eu estou com esses gráficos para baixo, possivelmente a gente refinou mal, possivelmente a gente estimou mal, possivelmente a gente não teve alguém que não participou da sprint e não ajudou na estimativa. Então, isso aqui deveria ser um bom guia para o SM entender se a sprint está indo bem ou se a sprint está indo mal. E se a sprint está indo mal, as negociações. O que a gente vai fazer com o escopo planejado? O PO já sabe que a meta não vai ser entregue, negocie com o PO, facilite os combinados entre o time e o PO. Seguindo então. Então, aqui, né, nesse dia, eu vou dizer que eu não entreguei nada e aqui não entreguei nada. Então, de novo, né, olhando para os dias de trabalho, 7 dias, 7 dias. Olha lá. Pessoal, só falta um dia para a sprint ser concluída e o back-end está atrasado. Comprometemos a meta, sim ou não, pessoal? Não, não comprometemos. Deixa o pessoal trabalhar, deixa eles seguirem a vida deles. E aí, por fim, né, os combinados ali, né, que o time ia conseguir derrubar, eles de fato conseguiram. Então, concluí aqui, e aí eu vou dizer então que eu tive 8 dias de trabalho, 8 dias de trabalho por frente, né? E aí, tá faltando um pontinho aqui. Aqui ao invés de 1 são 2. Então, para a gente ficar, ó, o que aconteceu, né? O nosso planejamento no decorrer do tempo fez com que a gente entregasse o planejado versus realizado, né? Tudo bem que os dias foram um pouco de aventura, um dia estava para cima, outro dia estava para baixo, mas o que importa no final é se a gente do planejado realizou, e se do planejado a gente realizou, certamente a gente cumpriu a meta da sprint. Então, esse gráfico de frente de trabalho nos ajuda a entender os gargalos, os bloqueios ou qualquer coisa desse tipo por frente, né? Onde a gente precisa ajudar o back-end, o front-end, o pessoal de banco de dados, tem que desbloquear em algum lugar, alguma área de negócio, coisas assim. Então é para isso que vocês deveriam utilizar esse gráfico por frente de trabalho. E aí, não menos importante, pessoal, trago aqui no sentido de tração de histórias. Então, nas histórias a gente tem um nível menos granular, né? Então, imagina o seguinte, a gente trouxe ali para a sprint 7 histórias. O que a gente está dizendo nesse momento, né, é que daquele combinado, ó, eu tenho 8 dias de sprint, 1 ponto por dia, nossa capacidade está em 8, colocando apenas 2 histórias na esteira. E aí, eu vou dizer para o PO, olha,
esse escopo em amarelo, a gente não vai entregar. O que a gente faz? Tira a história 2 para colocar 3 no lugar, tira a história 1 para colocar 4 no lugar. Qual que é mais importante para você nesse momento de entrega de escopo? Então a gente facilita esses combinados entre o PO e o time. E aí chegamos no combinado, determinamos a meta da sprint, é o escopo que a gente vai queimar na sprint. E aí pode ser no nível de história, não há problema algum. E aqui é a mesma ideia, né, pessoal? Temos a capacidade certinha, ritmo diário total aqui está em 1 por frente de trabalho perfeito, ou seja, nossa capacidade está de acordo com a nossa tração. E aí o que a gente faz aqui? Acompanha de novo os dias. Então, dia 1, quanto eu entreguei? Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Beleza. Quantos dias de trabalho eu tive? 1 dia de trabalho por frente. Olha o que acontece. Ó. Planejei X tempo e não realizei nada. Lembrando, né, que a daily é uma reunião de planejamento também. Isso aqui dá aquele guia, né? Estamos em direção à meta da sprint ainda, pessoal? Mesmo com esse atraso? Ou a gente já comprometeu a meta da sprint? Se a gente já comprometeu, a gente deveria negociar escopo. E aí talvez a negociação de escopo seja aquilo, né? Vamos pensar que essa história aqui seja login e aqui seja o cadastro do cliente. Para deixar mais claro o exercício. E aí, por exemplo, vamos lá. Rodamos o dia 2. E no dia 2 a gente também, do planejado, não entregou nada. 2 dias de tração, 2 dias de trabalho. A gente está dizendo o seguinte, ó, me planejei até o segundo dia para entregar 2 pontos por frente e não entreguei nenhum. Ok, pessoal, vamos olhar para o scope e para a meta da sprint. Ó. A meta era entregar o login e o cadastro do cliente 100%. O que a gente já comprometeu daqui? E aí, na daily, ali, a gente pode discutir o seguinte, olha, não conseguimos entregar o login mais por redes sociais. A gente consegue entregar o login por e-mail. PO, pode ser assim? O cadastro do cliente, nós não conseguimos entregar a biometria no cadastro do cliente. Então, a gente não vai armazenar a biometria, a gente só vai armazenar o CPF ou o CNPJ se for uma pessoa física. E negociamos. O que vai acontecer com esse escopo aqui, né, pessoal? Se a gente negociou e o PO aceitou, então o que era 5, de repente caiu para 3 aqui e para cá caiu para 2. Aqui o que era 3 caiu para 1 e aqui caiu para 3. Então a gente reduziu o escopo. E aí o terceiro dia até o 8º dia, a gente vai nos basear neste escopo. Olha o que acontece com as frentes de trabalho quando o escopo é negociado. Lembra, estava 2 aqui, 2 aqui. Negociamos escopo, né? Eles vão cair e a gente vai dever menos aqui. E o que aconteceria, né, num calor e temperatura normal, se a gente negociou o escopo que não vai entregar mais o login inteiro e o cadastro do cliente inteiro? Então aqui o time poderia dizer o seguinte, ó, entreguei 2, entreguei 1, 0, 0. E aí eu vou vir aqui, 3 dias de trabalho, olha lá. Opa, já melhorou. Me planejei, deveria ter entregue 2 e realmente realizei 2, depois da mudança do escopo, né? Me planejei para 2 e ainda assim entreguei só 1. Então, front-end ainda é um gargalo. Pessoal, mesmo assim, a gente está em direção à meta da sprint? Sim, estamos. Não, não estamos. Se não estamos, aqui talvez seja o momento. Já negociamos escopo, né, com o PO já acertou. A gente conversa com o time o seguinte, pessoal, podemos esticar um pouquinho hoje para que a gente consiga seguir em linha dos próximos dias? E aí, nesse cenário, né, gente, já negociamos escopo, já negociamos com o time, a gente vai esticar um pouquinho para que a gente cumpra a meta da sprint. Então, nesse cenário, o time vai dizer o seguinte, ó, aqui eu entreguei esse, entreguei mais um pontinho daqui, concluí essas atividades, entreguei mais um aqui, mais um aqui. 4 dias de tração, 4 dias de tração. Lembra lá do nosso combinado? A gente fez um overtime, ó, ele já reflete aqui. Eu tinha 2 planejado, entreguei 4 já, e tinha 3 planejado, entreguei os 3 que eu tinha planejado. E por que os gráficos estão menores, né? Porque o nosso planejamento foi alterado. Então ele já reflete isso também, que é um bom guia, né? No final, lá na retrospectiva, quando a gente deveria comemorar porque entregamos o cadastro e o login, a gente não vai comemorar tanto assim, né? Porque a gente perdeu um pouco do escopo. E esse gráfico já mostra isso, né? Na verdade, esse escopo aqui, a gente cortou ele pela metade. E esse escopo aqui, a gente já cortou um pedaço também.
Então, esse gráfico por frente é legal porque você consegue descobrir esse tipo de coisa quando você analisa com gráfico. E o que você levaria para sua retrospectiva? Esse gráfico de tração durante a sprint. E o mais legal e o principal entregável, então, seguindo aqui, ó, vamos pensar que aqui foi assim, aqui foi assim, aqui foi assim. E aqui, por fim, a gente entregou o restante do escopo. Então, 3 pontos aqui, 2 pontos aqui, 1 ponto aqui, e a gente entregou finalmente os últimos 2 aqui. E aí, a gente está dizendo, então, que teve 8 dias de sprint, né? 8 dias de sprint. Olha lá, ó. Negociamos o escopo. Dos 8 dias de trabalho, nós entregamos 4 pontos e 5 pontos. Qual é a nossa capacidade, pessoal? Era de 8, né? Ó, 8 dias para 1 ponto por dia. E o que a gente está dizendo no final? Nós não conseguimos entregar 8, nós entregamos 4 e 5. Então, se a gente fosse olhar para uma unidade histórica, né, pessoal? Imagina assim, ó. Vamos fazer uma colinha aqui, ó. Sprint 1. Sprint 1. Sprint 2. Vou pegar aqui um histórico até sprint 4. Como é que a gente chega na velocidade do time aqui, que é o principal? A gente vem aqui e diz o seguinte, ó. Na sprint 1, vamos pensar que aqui tivesse sido nossa primeira sprint, ó. Entregamos 8 pontos. 8 pontos. Na sprint 2, a gente está dizendo que entregou 5 e 4. Né? Vamos pensar que a gente entregou, então, no pior cenário aqui, 4. Sprint 3, nós entregamos 5. E na sprint 4, nós entregamos 8. O que você vai saber fazer aqui, na verdade, né, para saber a velocidade do time? Você vai vir aqui, ó, e fazer uma média. Né? Essa média da sua tração por sprint é finalmente a tua velocidade. Então, quando você for colocar escopo nas próximas sprints, então imagina o seguinte, ó. Estou na sprint 5. Quanto de escopo eu deveria levar para a sprint 5? 8 pontos? Não, né? Eu vou levar 6,25 pontos. Por quê? Porque eu já sei que, em média, o time entrega 6 pontos e não os 8. Se eu colocar 8, a velocidade já está me dizendo e sendo um bom guia de que eu não entrego. Então, imagina, se eu tivesse de novo numa planning, vou zerar aqui, ó, os dias trabalhados. Na planning, o que eu estou dizendo na prática é, zerei todo mundo aqui, estou dizendo para o PO o seguinte, ó, se você tiver um plano de colocar, vamos pensar aqui, ó, se você tiver um plano de colocar 6 pontos e 5 pontos de front-end, certamente nós entregamos. Em temperatura e calor normal, nós entregamos. Agora, se você fizer isso aqui, 8 pontos e 8 pontos, o que vai acontecer? A minha velocidade média está em 6,25. Ou seja, essas são as armas que o SM tem, né? Armas no bom sentido, para que consiga negociar, né, como é a tração do time, quanto de escopo eu deveria ter por sprint. Esse é o principal auxílio que você pode dar, né, usando métricas com os times e com o PO para que as suas sprints sejam saudáveis. Né? Porque se eu tenho aqui uma velocidade de 6 pontos e eu colocar 8 pontos na sprint, o que vai acontecer? Eu só entrego se eu fizer overtime. E talvez esses 2 pontos de diferença da tua velocidade, né? Sua velocidade está em 6. A sua estimativa está em 8. Talvez esses 2 pontos adicionais, que parece pouco, o time vai precisar trabalhar 12 horas por dia. É isso que você deveria deixar evidente. Que os 8 pontos custam 12 horas de atividade das pessoas por dia. Isso não é sadio. Em 3 sprints, o desenvolvedor procura o vizinho para trabalhar. Por quê? Porque todo desenvolvedor, né, é buscado de 5 em 5 minutos no LinkedIn e aquele que der melhor condição de jogo, ele vai trocar, né? Ele não vai ficar no nosso projeto porque aqui não é sadio. Então, utilizem essas armas, pessoal, ao seu favor. Então, ó, velocidade é uma média da sua tração por sprint, que é mostrado sempre, né, pelo ritmo ideal
dos dias trabalhados na tua sprint. Então, voltando aqui, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês nessa videoaula. Espero que tenha ajudado demais na jornada de vocês, para quem está em transição ou para quem não conhecia, é mais uma arma ali para ter no dia a dia com os times e no projeto. E lembrando sempre, nós da Peiajo gostamos desse tipo de conteúdo, trazer 100% prático para que vocês consigam aplicar amanhã no projeto de vocês ou no produto de vocês, para que consiga extrair os melhores frutos. Então conte com a gente na sua jornada. Se você não conhece nosso trabalho ainda, curta nossas redes sociais. Então siga o Insta, siga o LinkedIn e siga o nosso canal no YouTube, que nós temos conteúdo toda semana, nós temos live. Espero vocês, nos vemos lá. Para quem curtiu, curte e compartilha esse vídeo para que nós tenhamos mais alcance, para que novas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Foi feito com muito carinho para vocês, pessoal. Nos vemos numa próxima. Valeu, até!